Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja sobre todos vocês. Estou muito contente por mais um dia ter a rica oportunidade de falar da palavra de Deus ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Meus amados, nós estaremos lendo hoje Marcos de número 9 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Ele disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto no chão, a ponto de muitos dizerem: ixi, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essas espécies só saem pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia, e Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando seus discípulos. Eles diziam: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum, e quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando pelos braços, e disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos.
Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmo e vivam em paz uns com os outros. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, olha que ensinamento maravilhoso e profundo para mim e para você. Jesus inicia aqui em Marcos de número 9 sobre o que ele estava fazendo e nós entendemos já de início, meus amados, algo muito importante. A palavra de Deus nos diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que disso? O Senhor faz acepção de pessoas? Para a salvação não, mas para a intimidade, meus amados, tem que ter algo diferente. Entenda, se você quer ter um particular com Deus, uma vida, sabe, de comunhão assim mais profunda, de coisas mais profundas com o Senhor, exige algo mais de você. Não é simplesmente nós irmos à igreja, adorar ao Senhor e tá tudo certo. Isso sim, isso é salvação, você buscar para tua casa, mas se você quer ter algo mais profundo com Deus, exige mais de você. Porque aqui a palavra de Deus fala que Jesus separou 12 discípulos, mas os mais próximos, mais que ele confiava, os que ele mais mostrava aquelas coisas profundas, era Pedro, Tiago e João. Eram simplesmente 3. Os outros 9 não participavam de certas coisas. Aqui neste momento onde está dizendo que ele foi transfigurado, meus amados, aqui eles puderam ver a glória de Deus no Filho de Deus, sobre Jesus. Ele levitou ali onde as suas vestes foram, transformadas. Ele foi com o corpo transformado em glória diante deles. As suas roupas se tornaram brancas como um branco resplandecente que ninguém aqui nessa terra poderia ter. E naquele momento apareceu Elias e Moisés. O Senhor permitiu ali, Elias e Moisés conversar com Jesus e aqueles 3 ficaram atônitos ali na parte de baixo da terra, olhando aquele cenário, olhando aquela cena poderosa, e eles não sabiam nem o que dizer, eles estavam atônitos. E aquela nuvem que os envolveu e a voz de Deus disse: "Este é meu filho amado, ouçam-no." Meus amados, essa palavra de Deus que ele exclamou ali para o povo, para Pedro, Tiago e João ouvir, olha só, isso serve para nós. De quem nós estamos falando? De Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é? O Filho de Deus. O que Deus falou a respeito dele? Este é o meu filho amado, ouçam-no. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. É um ciclo. Não podemos quebrar no meio do caminho. Ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Ouve a palavra de Deus, mas esquece. Não podemos, meus amados. E logo nós entendemos que quando Jesus morreu e ressuscitou, a gente tem que ter o entendimento, meus amados, que nós que aceitamos a Jesus e seguimos a Jesus fielmente, nós passamos a ser filhos de Deus. Então, ouçam o que os filhos de Deus estão pregando. Ouçam o que eu estou pregando ao teu coração. Amém? Então nós temos que compreender que todos esses assuntos é para o nosso amadurecimento. Amém? E ele aqui está dizendo assim, a respeito dos discípulos, está conversando de quem seria o maior no reino de Deus. Quem seria ali, a pessoa mais importante, depois de Jesus, quem que vai ser o melhor, o maior, o mais inteligente, vai ser depositado cargo, poder, confiança. Eles estavam falando a esse respeito dessas coisas.
Aí, olha só, ele diz assim, Jesus fala para eles assim: meus amados, eu quero que vocês entendam algo. Aquele que quer ser o primeiro, ele será o último. Aquele que quer ser o maior, ele vai ser o menor. Por que disso? O reino de Deus, meus amados, é totalmente oposto da terra, das normas, das leis da terra, é totalmente oposto. Aquele que é maior na terra, aquele que tem mais poder, aquele que tem mais autoridade, isso para Deus é o menor. Porque o poder, a glória, a majestade está sobre Deus. E quando nós nos diminuímos a cada dia mais, quando nós vemos a nossa real necessidade, como nós somos tão miseráveis como seres humanos, sem Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada. Nós somos do pó da terra e voltaremos para o pó da terra. Nós entendemos que se nós não tivermos a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus dentro de nós, não somos nada. Então nós vamos diminuir cada dia mais. E quanto mais a gente vai se diminuir, mais Cristo Jesus vai aumentar em nossas vidas. Sendo assim, nós seremos o maior. Sendo assim, nós seremos o melhor. Sendo assim, nós seremos mais poderosos em Cristo Jesus. Porque nós vamos falar, como o apóstolo Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu faço a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do Supremo. Se eu estou seguindo os caminhos do Senhor e dizendo, Senhor, eis-me aqui, logo eu sei que eu estou fazendo a vontade plena de Deus Pai. Entende? Então é isso que nós temos que entender, meus amados. O maior é o menor e o menor é o maior. Aquele que não tem passa a ter e aquele que tem passa a não ter. E é assim que funciona para Deus. Quando o homem se exalta, quando o homem se soberba, logo Deus não tem mais nada com ele. Ele está sozinho, ele está na sorte do teu braço. E, meus amados, a queda é grande. A queda é grande, porque aquele que não tem Deus como estrutura, você pode ter certeza que quando bater o vento, vai derrubar tudo. Pois a palavra de Deus diz isso, tá bom? Então, olha só. Depois eles começaram a dizer, Senhor, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Eles estavam confusos, meus amados, em questão de esperando Elias voltar. E Jesus respondeu, sim, Elias veio primeiro, ele veio. E está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Também está escrito isso. Mas eu digo, Elias já veio, Elias já cumpriu o propósito dele, ele não vai voltar. Elias já veio, já pregou, já fez o que era devido, o que era de seu cumprimento, de seu chamado. E o que as pessoas fizeram com ele? Tentaram matar, perseguir, né? Não era odiado, né? Esse é o perseguidor de Israel. Então, meus amados, Jesus estava ensinando para eles assim: eu estou aqui, eu sou a nova aliança, né? Então Jesus ali continuou caminhando e novamente ali um dos mestres ali, uma das pessoas ali estavam trazendo mais uma situação. O povo veio saudá-lo, que ele estava chegando próximo da multidão, e perguntaram para Jesus se era possível ele curar um menino que estava com um espírito que impedia ele de falar, que convulsionava o menino, rangia os dentes, ficava rígido, né? Ele estava sofrendo, aquele menino, e ele era desde sua infância, vinha sofrendo desse espírito imundo. E Jesus ali logo repreendeu aquele espírito. E os discípulos perguntou assim, mas por que a gente não consegue repreender esse espírito imundo? E Jesus ali ficou, né, exclamou ali, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Trouxe o menino, ele repreendeu aquele espírito imundo e ali ele ensinou os discípulos que tem coisas que necessitam de mais santidade. Existem coisas no mundo espiritual, meus amados, que tem que ter mais santidade, mais Jesus, mais jejum, mais consagração. Então, meus amados, o segredo é consagração, busca incessante na presença de Deus, para que nós fortalecemos, para que nós possamos cada dia mais ter a autoridade, usar a autoridade do nome de Jesus. Amém? Então, meus amados, aqui é um pouquinho do que está escrito, né, a respeito do que Jesus estava dizendo, e no final ali ele fala algo muito importante, que isso aqui é o mais importante que eu e você tem que guardar no coração, né, que ele fala a respeito de nós sermos como crianças, né, temos que ter pureza no coração. É a única forma de nós agradarmos a Deus, é termos santidade dentro de nós.
E ele diz algo muito importante: aquele que peca com suas mãos, é melhor você cortar as tuas mãos do que você ir para o inferno com as duas mãos, entrar aleijado no céu, do que com os seus membros e ir para o inferno, onde o verme não morre e aonde o fogo não se apaga. Meus amados, isso aqui é muito, muito, muito importante. Muito importante. Eu e você temos que nos autoavaliar, nos analisar por dentro o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que estamos fazendo com o nosso corpo, o que nós estamos fazendo com a nossa alma. Meus amados, Jesus ensina o caminho que devemos seguir. E se a gente não seguir fielmente aos caminhos de Deus, se a gente realmente não nos libertar de tudo aquilo que está fazendo a gente tropeçar, pecar, se a gente não entender que nós temos que ter uma vida que agrade a Deus, a gente, meus amados, pode muitas das vezes, num momento ali, receber uma sentença dessa que não tem mais volta. Entende? Ele diz aqui claramente: onde o seu verme não morre e onde o fogo não se apaga. O sal é bom, sim, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Meus amados, nós somos o sal, é o tempero, é a graça e a excelência de Deus, é o sal. Isso é algo simbólico que Jesus está dizendo, mas para que eu e você venhamos a entender, meus amados, que o caminho é um só que leva à salvação, é a porta estreita. É a porta onde nós vamos negar as nossas vontades, as nossas paixões levianas, as paixões que nos faz pecar contra Deus, as vontades da carne. Meus amados, temos que corrigir os nossos hábitos, temos que procurar nos libertar daquilo que nos faz pecar, entende? O que é pecar contra Deus, meus amados? Colocar qualquer coisa na frente de Deus. O que é pecar contra Deus? É tomar com atitudes que desagradam o nome de Deus. Tem coisas que são óbvias e tem coisas que realmente a gente peca no dia a dia. E tem coisas que nós sabemos que não podemos fazer, mas se continuarmos fazendo, meus amados, o nosso fim pode ser isso. O lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Entende? Porque não sabemos o dia de amanhã. O Senhor pode vir para mim, para você amanhã, hoje, agora, eu não sei. Quando é que nós seremos chamados? Então, meus amados, nós temos que ter o entendimento. Deus está dando para nós a oportunidade de nos arrependermos, de a gente entender que temos que ter santidade no nosso caminhar. Sendo assim, Deus vai nos abençoar e vai nos guardar e vai nos conceder a vida eterna. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra e você possa meditar nela dia e de noite para que tudo vá bem na tua casa. Deus te abençoe.